Ok, então vamos continuar com a nossa aula, né? Eu falei que vocês já iam ficar com o professor de vocês, só que não, nós ainda temos essa aula, ó, sobre singular e plural, certo, criança? Ainda de hoje, né? Do dia 15 de julho de 2021. Então, a habilidade dessa aula agora é identificar as flexões de plural nos nomes. Hora do desafio. Convidar vocês, que eu sei que vocês gostam de um desafio, para prestar bastante atenção para esse desafio aqui que eu trouxe para vocês, tá bom, crianças? Vocês vão se divertir e ainda vão aprender. Aliás, vocês já sabem, vocês vão revisar, porque esse assunto singular e plural nós já estudamos esse ano, né? Nós estamos agora revisando para ver se você aprendeu mesmo, tá bom? Então, nós temos ali um quadro onde tem o nome assim, ó, um elemento. E do outro lado temos assim, mais de um elemento. E temos duas cartelas aqui do lado de fora. Uma cartela contém 4 folhas e a outra cartela contém apenas uma folha. Vou fazer uma cartelinha dessa sumir. Sumiu. Onde será que ela vai aparecer? Aonde que eu vou colocar? Me ajudem aí. Eu coloco ela lá onde está escrito um elemento ou mais de um elemento? Isso mesmo, vou colocar essa folhinha lá onde está escrito assim, ó, um elemento. Agora me ajudem bem aí a escrever o nome desse elemento. Muito bem, folha, folha. Vou fazer sumir a segunda cartela. Sumiu. E agora vocês vão me ajudar a colocar lá no quadro. Eu vou colocar lá onde está escrito assim, ó, mais de um elemento. E agora vocês aí em casa vão me ajudar a escrever o nome, ó, folhas. Perceberam a diferença? Então vamos completar esse quadro. Lá onde tem um elemento, tem a imagem de uma folha e tem o nome folha, nós vamos colocar singular. E do outro lado, onde tem mais de um elemento e tem 4 folhas e o nome folhas, nós vamos colocar plural. O que na palavra, prestem atenção, o que tem de diferente na escrita do nome folha e folhas? Perceberam? Muito bem. Vamos continuando. Vamos continuar. Trouxe novamente o mesmo quadro, mas trouxe agora imagens diferentes. Trouxe uma cartelinha com um ratinho, né, com um rato, e trouxe uma outra cartela com vários ratos, ou 4 ratos. Então vamos lá, vou fazer sumir a primeira cartela. Sumiu. Agora eu vou colocar no lugar adequado. Vou colocar no quadro, no localzinho adequado para essa imagem com apenas um elemento. Muito bem, ó, apareceu lá no quadro onde está escrito um elemento. E agora vamos colocar o nome? Me ajudem aí, por favor. Isso mesmo, ó, rato. Vou fazer sumir a segunda cartela. E vou colocar no lugar adequado, lá onde está escrito mais de um elemento. Olha lá. E agora eu vou escrever o nome desses bichinhos que apareceram aí. Como é o nome deles? Ratos.
E agora, ó, onde está escrito um elemento e tem a imagem do rato e escrevemos o nome rato, está no singular. Onde tem mais de um elemento, ou seja, dois ou mais de dois elementos, nós escrevemos o nome ratos, com S no final, porque está no plural. Tenho certeza que vocês fizeram bem direitinho aí de casa, ficaram falando e dizendo, acertei, acertei, porque eu fico imaginando que é assim que vocês fazem aí na casa de vocês, né? Porque é assim que vocês fazem lá na escola. Então, quando falamos em singular e plural, estamos querendo falar de quantidades, de números. Então, singular e plural é chamado de número do substantivo. Número do substantivo, olha. Por que número? Porque quando eu tenho um elemento, eu estou falando de um número 1, de uma quantidade. Quando eu falo um rato, o 1 é o número, né? É uma quantidade. E rato é um substantivo, porque vocês já aprenderam que substantivos são as coisas, né? Os nomes das pessoas. Então, número de substantivo, quantidade de substantivo está relacionado a singular e plural. Ó, no singular, há só um elemento. Sempre que nós falamos de um elemento, uma pessoa, um objeto, um animal, é singular. Lembrando que uma pessoa, o nome, né, de uma pessoa, o nome de um objeto ou um animal, a gente chama de substantivo. E a quantidade ou número, a gente determinando se é um ou mais de um, é a gente fazer o singular e o plural. Então, é por isso que a gente diz número do substantivo, quantidade do substantivo. Exemplo, folha, que foi o nosso primeiro elemento do nosso primeiro desafio, e o rato, que foi o outro elemento do segundo desafio. Continuando, no plural, há dois ou mais elementos. Dois ou mais. A partir de dois, duas pessoas, objetos, animais, aí é plural. Exemplo, as folhas, que eram o segundo elemento do desafio. Aliás, o primeiro elemento, os elementos do primeiro desafio e os ratos, que eram elementos do segundo desafio. Agora já mostrando em quantidades, ou seja, mais de duas folhas, mais de uma folha, mais de um rato. 4 folhas, 4 ratos. Então, aí já está no plural, porque o plural há sempre dois ou mais elementos, pessoas, objetos ou animais. Conhecendo algumas regras. Até aí, crianças, deu para entender direitinho o que é singular e o que é plural, né? Singular, quando eu falo de apenas um elemento. Plural, quando eu falo de dois ou mais de dois elementos, coisas, pessoas, substantivos. Então, vamos conhecer algumas regras. Aqui nós temos o nome singular, plural. E temos aqui do lado já alguns nomes escritos. Gato, leiam comigo aí de casa, ó. Gato, casa,
saci, caju. Como é que a gente faz o plural da palavra gato? Quando eu tenho mais de um, quando eu tenho dois ou mais de dois gatos, como é que eu escrevo? Gatos. Só lembrando, crianças, que a gente tem que ter o hábito de sempre na nossa fala colocar o S, porque além de ser a maneira correta, a gente na hora de escrever, a gente tendo o hábito de falar já corretamente na hora de escrever, já facilita, tá bom? Casa. Como é que eu faço o plural da palavra casa? Casas. Eu acrescentei o que, crianças? Eu acrescentei a letrinha S. Saci. Como é que eu faço o plural da palavra saci? Como é que eu falo quando eu tenho dois ou mais de dois? Sacis. Acrescentando o S no final. E caju, quando eu falo de apenas um elemento, de apenas um caju. E como é que eu faço o plural quando eu estiver falando de dois ou mais de dois? Cajus. Então, aí nós acabamos de ter uma regra. Tem uma regra para fazer o plural dessas palavras aí. Primeiro, eu vou perguntar aqui para vocês, o que mudou na escrita das palavras? O que foi que mudou? O que mudou foi a letra S, na verdade, o acréscimo da letra S no final da palavra. Olha só como foi que ficou. Ficou gato no singular, gatos, com o S no final, no plural. Casa, quando eu falo de apenas uma casa. E casas no plural, porque eu estou falando de duas ou mais de duas casas. Saci, eu estou falando de apenas um saci. Mas quando eu falo no plural e falo mais de dois ou mais de dois, aí eu falo sacis. A mesma coisa com caju. Caju eu falo quando eu estou falando de apenas um caju. E quando eu falo de dois ou mais de dois cajus, certo? Então, agora sim, eu vou apresentar a regra. A regra que nós utilizamos, que nós usamos para fazer o plural dessas palavras. Ó, fazemos o plural das palavras terminadas nas vogais A, E, I, O e U, acrescentando a letra S. Então, não tem erro. Todas as vezes que você precisar fazer o plural de uma palavra e estas palavras terminam em vogal, ou seja, em A, E, I, O, U, basta acrescentar a letrinha S no final quando você for fazer o plural da palavra. Ou quando você for falar a palavra se referindo a dois ou mais de dois objetos, coisas, tá certo? Outra regra, vamos aprender agora aqui a fazer outra regra. Palavras terminadas em R. Todas as vezes que você for falar ou escrever uma palavra e essa terminar em R e você precisar falar no plural, ou seja, falar de várias coisas citadas, você vai acrescentar o ES no final. Aí nós trouxemos um exemplo ali, ó. Professor, vejam que termina com a letra R. Como foi que ficou no plural? Professores, com ES, acrescentando o E e o S no final. Aí já não é mais só a letrinha S,
mais a vogalzinha E, mais a consoante S. Quando a palavra termina em Z, o que a gente faz? A gente acrescenta no final dela o ES quando vamos falar a palavra no plural ou escrever a palavra no plural, que é se referindo a duas ou mais de duas coisas, objetos, nomes, entendeu? Então, tá lá o exemplo. Cartaz, terminou em Z. Plural de cartaz, cartazes. Vejam, percebam que nós acrescentamos ES. Outra palavra terminada em S. E as palavras terminadas em S, como é que a gente faz o plural dessas palavras? Acrescenta também o ES. Por exemplo, português, portugueses. Vamos citar mais algumas palavras terminadas em R. Por exemplo, educador. Como é que a gente faz o plural da palavra educador? Educador termina em R. Como é que a gente faz o plural dessa palavra? Acrescentando ES no final. Então fica como? Educadores. Vamos falar de uma palavra, vamos citar uma palavra terminada, vamos citar outra palavra terminada em Z. Rapaz, muito bem, rapaz, termina em Z, não é isso? Como é que a gente faz para escrever, para falar essa palavra no plural, se referindo a duas coisas ou mais de duas coisas? Rapazes, isso mesmo, acrescentando ES no final. Outra palavra que termina em S, uma palavra que termina em S, é francês. Francês, para escrever ou falar essa palavra no plural, a gente acrescenta o ES e fica franceses. Muito bem. Então, ó, aprendemos a regra das palavras terminadas em vogal, que a gente acrescenta apenas a letra S, e mais essa outra regra aqui das palavras terminadas em R, Z e S, que aí a gente acrescenta já o ES. Não acrescenta mais somente a letra S, mas ES. Muito bem. Agora, fazemos o plural das palavras terminadas em R, Z e S, acrescentando ES. Agora a hora da atividade. Agora é com vocês. Eu vou passar aqui a atividade. As palavras a seguir estão no singular e apresentam apenas um substantivo. Escreva-as no plural. Lembrando que tudo que tem um nome a gente chama de substantivo. Por isso que eu estou me referindo ali às palavras que vão a seguir, que vão aparecer, são substantivos. E vocês vão fazer o plural destas palavras. Lembrando do quê? Lembrando das duas regras que nós revisamos hoje, que são as palavras terminadas em vogais. Quais são elas? A, E, I, O, U. Para fazer o plural, a gente acrescenta apenas a letra S. E a outra regra são das palavras terminadas em R, Z ou S, que a gente acrescenta ES. Pois bem, palavras, mais uma vez reforçando, palavras terminadas em A, E, I, O, U, a gente faz o plural acrescentando a letra S. Então, vamos fazer aqui comigo, maçã. A gente olha logo lá para o finalzinho da palavra. Terminou em quê? Terminou na vogal A. Como é que a gente faz o plural dessa palavra? Maçãs. Acrescentando a consoante S. Acrescentando a letrinha S.
Outra palavra, jabuti. Olha o finalzinho da palavra, terminou com o que, crianças? Com a vogal I. Então, como vamos fazer o plural da palavra? Acrescentando a letrinha S, ficou jabutis. Troféu. Olha para o finalzinho, a palavra terminou em U, vogal U. Como é que eu faço o plural dessa palavra? Ó, lembrando da regra, as palavras terminadas em vogais, né, que são elas A, E, I, O, U, a gente faz o plural acrescentando a letrinha S. Então ficou troféus. Bicho. Bicho termina na vogal O. Como é que eu faço o plural? Acrescentando a letrinha S. Bilhete. Terminou em E, em vogal E, eu acrescento a letrinha S. Então ficou assim, ó. Vamos ler só mais uma vez. Vamos ler, ó. Maçã no singular, maçãs no plural. Jabuti, jabutis. Troféu, troféus. Bicho, bichos. Bilhete, bilhetes. Perceberam, ó? Todas as palavras terminaram em vogais, ó. Maçã terminou no A, jabuti terminou no I, troféu terminou no U, bicho terminou com a letrinha O, com a vogal O, e bilhete terminou com a vogal E. Vamos lá agora nas palavras terminadas em R, S e Z. Lembram qual é a regra? Como é que a gente faz o plural das palavras terminadas em R, S e Z? Quem é que lembra? Fala aí. Isso, muito bem, eu sabia que vocês não iam esquecer. A gente acrescenta a letrinha, qual é a letrinha? Ah, muito bem, estão me dizendo que não é a letrinha, é as letrinhas. Muito bem, as letrinhas E, S. Então vamos lá. E temos ali 3 palavras. Cantor, no singular, a palavra está terminada na letra, na consoante R. Rapaz, termina na consoante Z. E inglês, uma palavra que termina com a letra S. Então vamos lá, vocês me lembraram, né, que todas as palavras que terminam em R, S ou Z, a gente faz o plural dessas palavras acrescentando 2 letrinhas. Quais são elas? E, S. Muito bem. Essa turma do segundo ano, ela tá de parabéns mesmo, porque eita turminha boa, viu? Eu tenho certeza que vocês já até escreveram aí em casa. Por isso que eu fico, ó, explicando devagar, porque eu sei que vocês estão com caderno, com lápis na mão, e vocês, como vocês são esforçados e vocês são ativos, eu tenho certeza que vocês já escreveram aí em casa esses nomes. Então vamos lá, ver se vocês acertaram, tá bom? Se não acertou também não tem problema, porque a gente aprende com os nossos erros. A gente vai lá, apaga, né? E faz direitinho, faz corretamente. E aí o bom é que quando a gente corrige o nosso erro, a gente não erra mais. Então vamos lá. Como é que eu faço o plural da palavra cantor? Fica cantores. E aí, alguém acertou? Muito bem, tenho certeza que tem muita criança que fez e acertou. Rapaz, como é que eu faço o plural da palavra rapaz? Acrescentando as letrinhas ES no final e fica rapazes. Isso mesmo.
E aí eu tenho certeza que vocês estão vibrando. Cada acerto vocês vibram. Mas também quem não acertou, não se preocupa não. Apaga, faz novamente que você não vai errar da próxima vez. E agora, inglês. Inglês terminou com a letrinha S. Como é que eu faço o plural da palavra inglês? Acrescentando ES fica ingleses. Então, crianças, quem acertou as 3 palavras, ó, nota 10 para você. E quem não acertou, tenho certeza que depois dessa aula, que a professora de vocês for fazer uma atividade com vocês no livro, ou uma atividade xerocada, eu tenho certeza que vocês vão acertar tudo. Porque vocês aprenderam, né? Revisaram, na verdade, porque a gente já tinha estudado sobre singular e plural esse ano, né? Com vocês do 2º ano. Então, o que a gente fez foi uma revisão. E revisamos as 2 regras. Quais foram as 2 regras? Que as palavras terminadas em A, E, I, O e U, nós fazemos o plural delas acrescentando a letra S. E as palavras terminadas em R, S e Z, nós fazemos o plural destas palavras acrescentando as letrinhas ES. Pronto, tenho certeza que você aprendeu e que você não vai esquecer nunca mais. E tem outras regras, mas o importante é aprender aos pouquinhos, tá bom, criança? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham gostado dessa revisão sobre singular e plural. E a nossa aula de hoje, agora sim, a aula está terminando. A aula de hoje, quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? E vocês vão ter ainda a aula amanhã e a partir da próxima semana vocês vão ter aí uns diazinhos de férias. E eu espero que vocês aproveitem fazendo boas leituras, tá bom, criança? Porque quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, tá bom? Então, ó, beijo!